Graça e paz, amadas Déboras da Igreja Batista em Jardim Mauá. Eu gostaria muito de estar aí com vocês. Ainda não conheço a igreja de vocês, não conheço muitas de vocês, mas estou feliz de poder estar virtualmente com vocês. Paula, muito obrigada pelo convite e possivelmente, se assim Deus permitir, estaremos aí no aniversário do Ministério Desperta Débora, que será em julho, né, dia 18. Eu e Lia estamos com o coração felizes e orando a Deus para que assim nós possamos estar juntas. Mas eu quero dividir com você uma ministração da palavra. Ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 30, e vem descrevendo uma situação que Davi se encontra lá na vila onde ele está refugiado, fugindo de Saul, e é uma vila que pertence aos filisteus, chamada Ziclag. Ali ele está e já tem formado um grande exército, que são 600 valentes de Davi. E Davi está ali. Porém, ele sabe que ele tem uma promessa, porque foi ungido e será rei. E naquele lugar ele está escondido e servindo ao rei Aquis, que é o rei de um grande, de um povo que foi firmemente inimigo de Israel, lutou contra Israel muitas vezes. E nessa passagem, Davi está voltando, inclusive, porque os príncipes filisteus não quiseram que Davi e os seus valentes estivessem junto numa peleja que seria contra Israel. Creio eu que Deus já ali está livrando a Davi, que tinha uma promessa de ser rei em Israel. Se ele vai e luta contra Israel, o povo não ia aceitá-lo futuramente como rei, e eu estou aqui conjecturando com vocês, é o que eu acredito. E então Deus usa esse meio, creio eu, para mandar de volta os príncipes, recusando a estadia deles lá, a colaboração deles, e mandando eles de volta para Ziclag. Só que quando eles voltam lá em Ziclag, entra aí o texto que eu não vou ler com você, eu gostaria que você lesse na sua casa, mas vou citar conforme for falando. Ele chega em Ziclag e vê a vila, saqueada pelos amalequitas. E eles botaram fogo em tudo, levaram cativo filhos e filhas, e quando chegam os valentes ali, cansados, depois de 3 dias estarem caminhando, retornando, eles veem que seus filhos foram levados embora, o gado foi levado embora, tudo foi levado embora, e eles entram num prantear, um choro profundo, e ficam tão amargurados, assim como Davi também amargurado, porque suas esposas, sua família também tinha sido levada embora. Mas eles começam a lançar toda essa amargura contra a vida de Davi e falam até em apedrejá-lo. E embora Davi também estivesse triste, lá no verso 6 diz que Davi se reanima e ele vai buscar ao Senhor e pede ao Senhor, consulta ao Senhor o que ele deve fazer. E o Senhor diz para ele: vai lá atrás deles, porque você vai ser restituído de tudo que lhe fora roubado. E aqui eu vejo 3 momentos que ensinam as nossas vidas, como nós devemos nos portar diante de batalhas. E o primeiro momento é o momento em que eu reconheço a situação e que a situação é tão desastrosa, é tão feia, que eu entro num choro profundo e muitas vezes em amargura. E às vezes, minha amada, eu sei que dura tantos anos na vida de muitas que têm chorado diante da situação de um filho que talvez esteja adicto aí, em uso de droga, ou na criminalidade, ou ainda desviado do caminho do Senhor, porque caiu na fé, ele se desviou e está aí nas baladas, está longe do caminho do Senhor, ou um esposo que não se converteu. Eu não sei qual é a situação da sua casa, mas isso vai levando a gente a um choro profundo, e nós vamos vivendo momentos que nos levam muitas vezes até a depressão.
Eu sei, eu passei por uma situação dessa e eu chorei muito, e havia momentos que eu só chorava e orava ao Senhor, que é o segundo momento, porque Davi se reanimou. E eu quero te dizer que a palavra do Senhor está dizendo: reanime-se, venha buscar em mim, diz o Senhor, porque foi isso que Davi fez lá no verso 7. Ele falou: traz a estola sacerdotal, que eu quero ouvir o que Deus deseja que eu faça. E ele consulta a Deus, e esse é o segundo momento. O segundo momento é o momento de busca ao Senhor, aonde eu entro no secreto, aonde eu vou lá, rasgo o meu coração diante de Deus e digo a verdade: Senhor, eu não sei o que fazer diante dessa situação, Senhor, ela se arrasta há tantos anos, eu preciso que o Senhor me ajude, me diga o que eu faça, me dê estratégias, me dirija, Senhor. Eu sei que eu estou falando com mulheres de oração, mas talvez você tenha aí estado um pouco cansada, o fardo tenha estado pesado, mas Deus está dizendo: me busca, que eu vou te dar estratégia. Nós sabemos que Esther, diante daquele momento em que havia uma palavra de morte, um decreto de morte contra todos os israelitas, ela foi, e mesmo depois de titubear, ela é alertada pelo seu primo, e ela, Mardoqueu, e diz: quem sabe não foi para esse tempo que eu te coloquei, que Deus te colocou aí nesse lugar. E então ela vai jejuar e vai buscar o Senhor. Paulo e Silas é um exemplo de que vai buscar o Senhor mesmo em meio às aflições, depois de terem sido açoitados, suas roupas rasgadas, eles são algemados e levados à prisão. E lá no capítulo 16, no verso 25, diz assim, que eles cantavam e oravam, e quem estava ao redor via o que eles estavam fazendo, porque é isso que Deus faz. Deus usa as nossas vidas, e aquilo que veio para maldição, o Senhor transforma em bênção. Eu me lembro que houve um momento do meu relacionamento que eu vivi solidão a dois, casei em desobediência ao Senhor, porque meu esposo não conhecia, não temia o Senhor. Eu conhecia, eu sabia, e eu já estava tão cansada, não sabia mais o que fazer. E eu me lembro que numa madrugada eu fui à rua e eu dobrei o meu joelho num chão de terra e falei: Senhor, me perdoa, porque eu te desobedeci, Senhor, mas eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não sei o que fazer, eu não sei se eu fico, se eu saio desse relacionamento, eu não sei o que fazer. E ali eu pedi perdão ao Senhor e usei da palavra do Senhor, e eu disse: Deus, tua palavra em Neemias 13, no verso 1 e 2 diz que o Senhor transformou maldições e bênção. Eu preciso que o Senhor faça isso, que o Senhor mude a história do meu relacionamento, porque mesmo eu tendo feito errado, o Senhor é o Deus da família. E eu quero te dizer que Deus ouviu aquele meu choro, e Deus me fortaleceu. Eu conhecia Deus, eu orava a Deus, mas eu estava cansada. E no momento em que eu falei: Deus, eu não consigo, porque eu havia lutado com as minhas forças, eu tinha pego o controle e eu tinha feito tudo que eu podia, mas no momento que eu falei: Deus, eu não consigo, e entreguei, devolvi a Ele o controle, então Deus me deu estratégias, Deus resgatou a minha identidade, me fortaleceu, e eu continuei batalhando. E o terceiro momento é o momento da batalha, em que Davi, ele vai atrás dos amalequitas e vai resgatar toda a sua família e tudo que foi levado embora. E no meio do caminho, minha irmã, talvez alguns parem, desistam porque estão muito cansados, como aconteceu com 200 dos seus homens. Ficaram ali no rio e eles continuaram os 400. E Deus, eu quero te dizer, vai levantar pessoas que talvez você não conheça, mas Deus vai levantar pessoas para te ajudar. E eles encontraram um egípcio, e esse egípcio tinha sido largado lá pelos amalequitas, pelo seu senhor, estava quase morrendo. Então Davi o ajudou, o alimentou e fez um pacto com ele: me leva até lá. E ele levou até os amalequitas. E eu quero finalizar dizendo para você que no verso 18 diz assim: Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres,
Entre elas estava Abigail, a ex-esposa, a viúva de Nabal. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Sabe por quê? Porque ele saiu do choro, foi buscar ao Senhor com o coração quebrantado, porque nós sabemos, conforme está descrito no Salmo 51, 17, o próprio Davi coloca ali um salmo de conserto. Ele diz: Deus não rejeita um coração humilde e quebrantado. E o terceiro momento, que é o momento em que ele batalhou em busca da sua família. Vale a pena, minha amada, lutar. Deus vai te dar a vitória e o Senhor vai selar a promessa dele sobre a sua casa. E eu quero terminar deixando com você o Salmo 56, verso 3, que é Davi falando a respeito deste tempo em que ele fugia, que ele estava em Gate e os filisteus atentavam contra ele. Ele disse assim: no dia que eu tiver medo, porém confiarei em ti. Que Deus abençoe você, que Deus reanime as suas forças e que a tua vitória seja conquistada para a glória do nome do Senhor Jesus por tua vida, porque ela virá. Creia, minha amada. Um beijo grande, meu e da Lia, no coração de vocês. Deus abençoe firmemente vocês e que a unção do Senhor seja sobre você e sua casa.